paz do Senhor, meus irmãos do Ministério Deus Proverá a Bênção. Você que acompanha o nosso canal aí no YouTube, você que acompanha o nosso canal também no Facebook. Eu estou fazendo esse vídeo para honrar o nosso compromisso que temos com vocês das nossas lives nos dias de domingo. Infelizmente, no dia de hoje, nós estamos com uma falta de internet devido à nossa prestadora de serviço não conseguir resolver um problema que aconteceu no cabo de fibra ótica. E para nós honrarmos o nosso compromisso com você, como nós falamos, nós estamos aqui para dar uma breve palavra no seu coração, para que nesse domingo, às 18 horas, você esteja recebendo esta palavra e que ela entre como uma flecha no seu coração, e que você possa curtir a nossa página, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para que você receba as nossas notificações quando nós estivermos ao vivo ou colocarmos algum conteúdo importante. É muito importante que você faça isso. Peça também aos seus amigos, parentes, vizinhos, para nos ajudar. Se inscreva no nosso canal também do Facebook, porque nós tivemos um problema lá e nós fomos hackeados e a nossa conta foi roubada e nós tivemos que criar outra conta. O Facebook é o mesmo, Ministério Deus Proverá a Bênção. Você vai ver lá essa imagem que você está vendo atrás de mim e é só você ativar o sininho e nos seguir para a glória de Deus. Amém? Minha irmã, meu irmão, você que está em casa esse domingo, provavelmente 18 horas, ou 18h20, 18h30, eu quero convidar você para que você ore comigo neste momento, para que você também pegue a sua Bíblia e deixe já ela aberta no livro de Josué, no capítulo 1, onde nós vamos falar sobre promessa de Deus, onde nós vamos falar sobre ser forte e corajoso, e onde nós vamos falar sobre não tenha uma mente cativa, uma mente escrava, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia, louvado seja Deus, vamos participar desse momento de reflexão da palavra de Deus para o nosso coração. Vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti neste momento, pela vida do Teu filho que me acompanha, tua filha que me acompanha em casa. Peça ao Teu Espírito Santo que venha conduzir, Senhor, este momento de palavra, onde nós estaremos, Pai, fazendo uma exposição daquilo que o Senhor colocou em nosso coração, para que o Teu povo possa receber algo novo, que aconteça a libertação, que aconteça a cura, meu Deus, que aconteça um milagre. Pai, visita essa família, repreenda a tristeza, o desânimo, a fraqueza. Senhor, enxugue as lágrimas, cuide da dor do peito desta mulher, cuide da dor da alma deste homem. Senhor, que Tu possas unir essa família e unir toda a família ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, tudo que está trazendo qualquer desconforto para essa casa, aquela pessoa que está comigo orando hoje, Pai, alcance a sua vitória. Em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Eu tenho certeza da vitória do Senhor em nossa vida. E eu creio e declaro a vitória sobre a vida da tua filha e do teu filho. Em nome de Jesus. E todos nós venhamos dizer amém. Amém? Irmão, nós estamos aqui no estúdio do Papo de Crente. E é um dos trabalhos da nossa igreja que acontecem às quartas-feiras, às 19h30. E também aos sábados, com as Mulheres Virtuosas, às 16 horas. Convido você para também fazer parte e se inscrever nesse canal do Papo de Crente da igreja. Vamos lá? Irmão, a palavra de Deus, no livro de Josué, a Bíblia está aqui comigo, no capítulo 1, no versículo 6, Deus dá uma ordem a Josué. E ele diz assim: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo a tomar posse da terra que jurei aos seus antepassados. Versículo 7. Seja forte, somente isso, e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim será bem sucedido em tudo o que fizer. Amém? Nós estamos diante de uma promessa feita por Deus a Josué, que acaba de assumir um povo
um grande povo, um povo rebelde, um povo que estava em um processo de cura, um povo que estava em processo de transição, um povo que viveu aproximadamente 430 anos sob uma opressão maligna do Egito, um povo que tinha uma mente escrava. E Josué começa aqui a assumir a responsabilidade que foi passada para ele por Deus, porque Moisés acabara de morrer. E eu costumo pensar o seguinte: imagina aí, uma pessoa que você tem uma autoestima, que você apoia, que você ama, que você preza ela, que você tem a alegria de estar ao lado dessa pessoa. Imagina aí uma pessoa que você não queria que fosse retirada de você. Uma pessoa que te educou, que te ensinou, e você viu nessa pessoa um espelho de vida, e de repente, pelo destino, essa pessoa é retirada através da morte. Foi isso que aconteceu com Moisés. Josué se viu meio que desamparado, talvez pensando até assim: e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou dar seguimento àquilo que eu vi Moisés fazendo? Só que o que Deus tem como promessa para a sua vida vai se cumprir. O grande trabalho que Josué estava tendo, herdando de Moisés, era que o povo que ele estava levando para a terra prometida ainda tinha muitas pessoas que estavam com a sua mente escrava. É muito difícil para uma pessoa, irmão, viver sob um regime de escravidão durante anos e encontrar a libertação com facilidade. O povo de Israel, voltando um pouquinho, quando eles estavam presos ali como prisioneiros dos egípcios, trabalhando sob um forte regime de escravidão, desses 430 anos, teve um povo que conheceu a liberdade, que foi o povo de Jacó, que chegou quando José estava lá no Egito, que habitou na terra de Gósen, ao lado de fora dos egípcios, e esse povo foi o povo que cresceu. Esse povo que chegou, vindo ali do seu pai Jacó, ele ainda era liberto. Mas depois o povo cresceu. Com as 12 tribos, irmãos de José, a tribo cresceu, o povo cresceu, e Faraó se assustou e pôs o povo para trabalhar em regime fechado e pesado. Então o povo que conhecia a liberdade agora estava preso e trabalhando para um homem com um coração duro. José ainda na terra, muito conhecido pela sua sabedoria, porque tudo que José fazia prosperava. O povo de Israel ainda existia o respeito de Faraó. Só que as coisas passam, as coisas mudam. E aquele faraó morreu e se levantou outro faraó. Outro faraó. José também morreu e a história que José criou ficou realmente na história. José não fazia mais parte daquela história, mas a história de José fazia parte daquele momento. Acontecem coisas na nossa vida que as pessoas não estão mais conosco, mas a história dela faz parte da nossa vida. E aí José, através daquilo que o Senhor fez com as mãos de José, que prosperou o Egito, deixou o povo bem estabelecido. Só que o povo agora passa a se tornar escravo, porque o faraó morreu e se levantou outro faraó e ficou com medo do povo de Israel. O tamanho do povo de Israel, o crescimento do povo de Israel assustou os egípcios. E eles trabalharam em cima de um regime onde eles aprisionaram o povo no trabalho forçado e também na mente. E aí o povo nasceu, cresceu e morreu dentro de um regime escravo. Veio uma geração, veio outra geração, nasceu, cresceu e morreu dentro de um regime escravo. Veio a terceira geração, nasceu, cresceu e se repetiu e morreu dentro de um regime escravo. Quando você nasce dentro de um regime escravo, que você não sabe o que é liberdade, a escravidão acaba se tornando para você algo normal. Acaba se tornando para a sua vida algo que você consegue lidar com aquilo ali. Mas você não tem
como sair daquilo ali. Josué, ele está lá na frente já de Moisés. Mas aí vai nascer o libertador. Depois de 430 anos, a Bíblia diz que Deus se lembrou do clamor do seu povo e levantou um libertador. Só que para levantar esse libertador, o Senhor teve que fazer um movimento muito grande. Teve que haver uma perseguição em cima das crianças que nasciam pelo lado do povo de Israel. O faraó, vendo que nascia muito homem, se assustou com aquilo e pensando todas as vezes que o povo de Israel a qualquer momento poderia tomar o trono dele, deu uma ordem para que matasse todas as crianças, homens que nascessem. E naquela época nascia o libertador do povo de Israel, das mãos e das garras dos egípcios. Era Moisés. E Moisés nasceu, foi colocado numa manjedoura, que a Bíblia diz, Moisés correu o rio, a filha de Faraó pegou Moisés, criou Moisés no palácio, criou Moisés com os costumes egípcios, criou Moisés com as doutrinas egípcias, mas só que dentro de Moisés, ele sabia que existia algo diferente, que era o povo que habitava dentro dele, de Israel. Israel estava dentro de Moisés. Moisés era um israelita, ele não era um egípcio. Ele não sabia, mas Deus sabia. E Deus estava fazendo uma grande obra através da vida de Moisés. E aí aconteceu que Moisés, ele não se sentia bem quando via os egípcios oprimindo o povo de Israel. Porque dentro dele existia o israelita Moisés, que ele ainda não havia conhecido e nem havia proclamado a liberdade para esse israelita. Tem gente que hoje vive no mundo, mas o coração dele é um coração de Cristo. Talvez você que está me vendo aí, você que está me ouvindo, você que está também me acompanhando nesse momento, seja uma pessoa que está fora da presença de Deus. Você um dia talvez possa ter caminhado, mas você se encontra afastado e você não se sente bem com as coisas que acontecem ao seu redor no mundo. E você sente que você precisa voltar para Cristo. Você sente que você precisa voltar para o Senhor. Lembra aqui da história? Seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso, porque é com você que eu vou levantar o povo para ir para a terra que eu prometi aos seus antepassados. E aí Moisés, não aceitando aquilo, viu um egípcio fazendo mal a um israelita e tirou a vida do egípcio. E aí Moisés, de filho de uma rainha, passa a ser agora um assassino. E ele corre, ele vai para o deserto. E lá no deserto, ele encontra ali Jetro, seu sogro, e a sua filha Zípora. E aí ele casa com Zípora. O tempo vai passando e Moisés está longe do Egito. E o Egito vai crescendo e o povo oprimido. Uma mente, guarda isso, escreva isso, uma mente escravizada não consegue levar ninguém à liberdade. Uma mente escravizada não consegue levar ninguém à liberdade. Uma mente escrava não pode libertar ninguém. Primeiro precisa ser livre. Por isso que Deus levantou Moisés dentro do palácio do rei, do egípcio, para poder libertar o povo. Porque Moisés era israelita, mas ele não viveu dentro do regime de escravidão como israelita. Os israelitas que viviam dentro do regime de escravidão, guarda isso, eles não conheciam a liberdade. Para eles, viver oprimido pelos egípcios era normal. Para eles, viver sob uma opressão de chicote, trabalho forçado, era normal. Mas Moisés sabia que aquele não era o plano de Deus para a vida dos egípcios. Moisés foge. Deus fala com Moisés no meio da sarça e diz para Moisés que ele precisa voltar para o Egito porque ele foi escolhido para libertar o povo das garras de Satanás. Moisés se assusta porque é uma responsabilidade muito grande e aí ele quer negar essa responsabilidade. Deus conversa com Moisés e fala para Moisés que ele tem que seguir adiante, que ele precisa ir adiante, que ele não pode negar este chamado. Deus não permite Moisés se dar ao luxo de falar, eu não quero fazer. Moisés tenta algumas saídas e Deus dá a solução. Talvez, volta aqui, abre um parênteses, você que tem um chamado de Deus, Deus te chamou para fazer algo, está você aí inventando várias saídas e Deus te dando a solução. Ei, vou te dar um conselho.
volta, faça a obra do Senhor, faz a vontade de Deus. E Moisés pega e começa o regresso ao Egito para libertar o povo. Reencontra sua família, a Bíblia relata sobre isso, e Moisés vai lá, e você sabe que também a Bíblia relata sobre as pragas no Egito, e começa uma praga atrás da outra, Deus endurecendo o coração de Faraó. Moisés consegue levar o povo para adorar a Deus, e dali partir para sair para o lugar prometido por Deus, que era a terra que manava leite e mel. E Moisés passa com o povo pelo meio do mar, e o mar se abre, Moisés atravessa e anda com o povo no deserto, e o povo estressa Moisés, e Moisés fere a rocha, e Deus fala com Moisés que aquela atitude dele não foi boa, e que ele não mais herdaria, veria ou entraria na terra prometida. Moisés perde a entrada na terra prometida, porque ele se irou, porque ele ficou muito bravo com o povo. Cuidado, que possa ter alguma coisa acontecendo na sua vida, que através de alguém, alguma pessoa esteja falando alguma coisa, e isso está trazendo um estresse para você. Isso não está sendo bom para a sua vida, isso não está sendo legal para você. E aí você está perdendo algumas bênçãos de Deus, algumas promessas de Deus na sua vida, porque outras pessoas estão te estressando. Moisés não perdeu a salvação, Moisés continuou firme com Cristo. Em alguns momentos da caminhada com Moisés, com aquele povo gigantesco, Moisés falou: pode apagar meu nome do livro da vida. Ele teve um estresse muito grande. Talvez em algum momento da sua vida, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter momentos estressantes, que nós vamos tentar ou pensar ou parar a caminhada, mas nós precisamos continuar, nós precisamos levantar, nós precisamos nos erguer e ir adiante. O Senhor espera o melhor de você. Você não é para ficar onde você está, você não pode ficar onde você está. Deus está querendo que você venha fazer a obra, porque a seara é grande, são poucos os trabalhadores, são poucas as pessoas que querem realmente colocar a mão no arado e não olhar para trás, são poucas as pessoas que querem dar a sua vida por amor a Cristo, perder ela e entregar a vida dela por amor a Cristo. Ou seja, não sou eu que vivo mais em mim, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que eu levo agora não levo para mim, levo no Filho de Deus. O apóstolo Paulo fala isso, nos ensina isso. E ali Moisés, ele perde a entrada na terra prometida pelo motivo de um estresse que aconteceu. As bênçãos que o Senhor havia prometido para ele naquele lugar não iriam se cumprir devido a uma conduta que ele teve. Mas existia um homem que estava lado a lado com Moisés em toda a sua caminhada, que não era Arão, que não era Miriam, e que não eram outros que estavam com ele. O homem que estava lado a lado com Moisés, escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés, chamava-se Josué. Josué, filho de Num, um homem cheio do Espírito Santo, um homem temente a Deus, obediente à liderança, com vontade de crescer, entendendo a visão de Deus para o povo, entendendo a visão de Deus para o crescimento do povo, para a liberdade do povo. Era ele, o escolhido de Deus, para dar seguimento. Só que, durante um período que ele andou com Moisés, ele entendeu que Moisés era um homem cheio de Deus. E quando Moisés foi retirado por Deus, através da morte, ele perdeu uma base. Lembra que eu falei no começo? Quando alguém que a gente ama é retirado da nossa vida, a gente às vezes pensa assim: o que nós vamos fazer? Como nós vamos continuar? Como nós vamos dar seguimento? Foi isso que eu acredito que Josué pensou para que Deus falasse isso com ele. Josué pensou assim: e agora? Como eu posso fazer? E agora? E o Senhor faz uma promessa para ele. O Senhor fala para Josué o seguinte: assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Eu não vou te deixar e não vou te abandonar. Mas eu tenho uma palavra para você, Josué. Esforça-te, seja corajoso. Ou seja, você já sabe o que você vai enfrentar. Você sabe a dificuldade que você vai ter. Mas seja corajoso. Seja corajoso. Seja muito corajoso. Porque eu vou fazer com que você faça com que este povo herde a terra que eu prometi. Ou seja, irmão, as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Você precisa acreditar nisso, ser forte,
ser uma pessoa corajosa, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, andar em cima, na linha, no caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Andar com Cristo, viver uma vida com Ele, cheia do Espírito Santo. Irmão, o que nós vamos levar dessa vida? O que você vai levar com tudo aquilo que você pode juntar? O que você vai levar de tudo aquilo que você tem guardado quando a morte bater na tua porta, quando ela bater na minha porta? E a gente precisa falar sobre isso, porque isso aconteceu na Bíblia com os antigos e acontece hoje em dia. Pessoas são retiradas da nossa vida sem que tenham escolhas, sem que possam dizer se quer ou não. E a gente precisa estar de pé. E Josué, ele esteve de pé porque Deus o sustentou, porque Deus o direcionou, porque Deus falou para ele, para que ele pudesse levar o povo, para que ele pudesse libertar o povo. Sabe como foi que o povo saiu do Egito? Lembra que eu falei que uma mente escrava não consegue libertar outra mente escrava? Quem libertou o povo foi Deus, através da vida de quem? De Moisés, que viveu aonde? Num palácio, que depois viveu aonde? No deserto, que depois viveu aonde? Sob opressão. E aí o que acontece com Moisés? Ele é o libertador. Uma mente livre sabe o que é o prazer de estar livre. E uma mente livre que sabe que o prazer de estar livre faz bem para a sua alma, quer libertar outras pessoas. E é isso que Moisés fez, e é isso que nós precisamos fazer. Nós hoje não temos uma mente escrava, nós temos uma mente livre. Romanos 12, o apóstolo Paulo mais uma vez nos ensina: não vos conformeis com este mundo. Como é que está o mundo? Cada um vê o mundo do seu ângulo. Para uns o mundo está muito bom, está próspero, está bonito, está perfeito. Para outros o mundo está em decadência. Cada um tem uma visão do que o mundo, de como o mundo está. O apóstolo Paulo, ele fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Do vosso entendimento, que é o vosso culto racional. Ou seja, o apóstolo Paulo fala assim: não tenha uma mente escrava, não tenha uma mente presa, tenha uma mente liberta, tenha uma mente livre. E quando a gente fala de escravidão, nós precisamos entender que nós precisamos escolher a qual Senhor nós vamos servir. Não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos agradar um e desagradar o outro. Eu preciso escolher. E Josué, ele fala assim: escolha hoje a quem vocês vão servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué fez uma escolha. Qual foi a escolha que ele fez? Ele escolheu estar com Cristo, ainda que ele estivesse preso pelo amor de Deus, como talvez um escravo em Cristo Jesus. Ele era livre, livre das sequências e consequências que o mundo traria sobre a vida dele, sobre os problemas e as dificuldades que ele enfrentaria. Eu te pergunto, você já escolheu a quem você está servindo? Se você está servindo aos seus desejos, você vai ser escravo dos seus desejos. Se você está servindo ao seu dinheiro, você vai ser escravo do seu dinheiro. Se você está servindo à prostituição, vai ser escravo da prostituição. Se está servindo à promiscuidade, vai ser escravo da promiscuidade. Nós somos escravos daquilo que nós determinamos no nosso coração que iremos servir. E eu sou escravo de Deus, porém livre pelo sangue de Cristo Jesus. A escolha que eu fiz, a escolha que eu faço, eu tenho plena consciência aonde eu vou chegar com ela e o que eu vou receber na face da terra. A Bíblia, ela é clara. A Bíblia, ela é perfeita. Tudo aquilo que a Bíblia relata irá se cumprir, quer eu queira ou não, quer você queira ou não. E ali, a mente do povo que estava cativa não poderia alcançar a libertação se não viesse uma mente livre para mostrar para eles o caminho. Foi isso que Moisés fez. E nós vamos voltar para Josué, tá? Josué, quando está indo, que o Senhor fala para ele: seja forte e corajoso. E aí, a mente de Moisés livre, a mente de Moisés liberta, proclama uma libertação na mente dos israelitas que viviam escravos sob o regime de Faraó. Eles cresceram na escravidão, nasceram na escravidão, cresceram na escravidão e viviam na escravidão, até que um dia a liberdade chega. E a liberdade, por incrível que pareça, às vezes assusta, porque tem pessoas que preferem estar presa. Presa onde? Presa sob um regime e onde ela vive oprimida, triste, sentindo falta
sabe que precisa de Cristo, mas não quer tomar a decisão. Essa pessoa vive oprimida. Oprimida pelo quê? Pelo desejo de possuir alguma coisa e não conseguir. Pelo desejo de ter e não ter como usufruir. Então, a escravidão, ela nos prende. Seja ela qual for a escravidão, ela nos prende. E aí eu pergunto, qual é o Senhor que você escolheu para servir? Eu escolhi a servir o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. E eu te convido para que você também faça isso. Para que você sirva a esse Deus Todo-Poderoso, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, esse domingo, dia 14, o dia que o Senhor nos fez, alegre-se e regozije nele. Hoje, Jesus pode mudar a sua história. Hoje, Jesus quer mudar a sua história. Hoje, Jesus precisa transformar a sua história. Hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem o desejo de fazer a sua história mudar. A promessa que ele fez para os seus pais, talvez não tenha se cumprido, nos seus pais, mas pode cumprir em você. E você pode fazer com que essa promessa se cumpra na sua descendência. Os antepassados não deixaram uma história. Talvez uma história de escravidão. E hoje você pode deixar uma história. E você pode deixar uma história de liberdade. Não só uma liberdade espiritual, mas uma liberdade física. Seja livre. Liberte pessoas. Faça com que a sua descendência venha a ser uma descendência forte sobre a face da terra. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo nos libertou. Para nós libertarmos outras pessoas. Uma mente aprisionada, ela não pode libertar ninguém. Se você tem uma mente aprisionada dentro da igreja, se você tem uma mente aprisionada dentro do evangelho, dificilmente você vai conseguir pôr em liberdade aquelas pessoas que estão cativas e oprimidas. Por que Jesus Cristo quer nos levar para o céu? Porque ele veio de lá. Por que ele quer nos levar para a terra que o Senhor prometeu para a sua igreja? Porque ele veio de lá. E só vem de um lugar e tenta levar pessoas para esse lugar quem conhece o lugar. E Jesus Cristo conhece esse lugar. Por isso, ele pôs em jogo tudo aquilo que ele tinha da sua glória, se humilhou, assumiu a forma de servo, esvaziou de tudo que ele tinha e fez o que fez e está fazendo até hoje, proclamando liberdade aos cativos, a abertura de prisão àqueles que estão presos. Você estava preso, mas hoje pode ser liberto. Você estava presa, mas hoje pode ser livre. Sim, pode ser. Receba Cristo como Salvador da sua vida, tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fico feliz por você ter me acompanhado nesse momento. Lembrando que uma mente escravizada não pode libertar outra mente escravizada. Primeiro, liberte-se, liberte seus pensamentos, comportamentos, atitudes e venha para Cristo, porque ele vai mudar a sua história. Você crê nisso? Então deixa o seu joinha, se inscreva no canal, deixa um comentário, dá um like, tá bom? Compartilha, comente e venha curtir a nossa página em nome de Jesus. Nós estamos aqui na Rua do Ouro, número 54, em frente à Praça do Sarapuí. Você que nos assiste de outro estado, de longe, é um prazer ter você conosco, é um prazer ter você aqui assistindo a live da Deus Proverá Bênção. E eu quero abençoar a sua vida nesse momento com esta bênção apostólica, que é algo que é profético e também é algo que é abençoador. É uma bênção de prosperidade sobre sua vida. Amém? Não esqueça, curta, comente e compartilhe. Família forte, igreja forte. 2024, o ano que nós estamos, nós acreditamos que seja o ano da multiplicação. E Deus irá multiplicar as bênçãos sobre sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam e estejam sobre a sua vida, hoje e sempre. E a igreja diga amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.